Olá, dando prosseguimento ao nosso treinamento do NCR Colibri Back Office versão 1.6, hoje nós trataremos da parte de cadastros. Nós já vimos em outra aula a parte de sistema. Na parte em cadastro, em principais, começaremos hoje com a parte de unidades de medida. Antes de nós colocarmos as unidades de medida, é importante falar sobre as unidades de medidas. Então, nesse sentido, nós colocamos aqui duas consultas na internet. A primeira do Wikipedia, em que fala que na ciência a unidade de medida é uma medida ou quantidade específica de determinada grandeza física, usada para servir de padrão para outras medidas. Ou seja, você tem as mais diversas medidas. Unidade de área, unidade de capacidade, comprimento, densidade, energia, força, que são as unidades de medida. Nesse outro site, em que se fala da InfoEscola, se coloca que a unidade de medida é uma quantidade específica de determinada grandeza física e que serve de padrão para eventuais comparações e que serve de padrão para outras medidas. Então, isso é importante a gente entender, que a unidade de medida, no caso especificamente do que tratamos em relação ao CBO, no que diz respeito aos insumos, às mercadorias, elas são importantes para estabelecer e quantificar o que você não só o que você compra, mas o que você mantém no seu estoque, as unidades que vão ser transformadas quando os insumos se transformarem num produto de venda direta, que no caso vai ser um prato ou um drink que vai ser vendido, e mesmo também para permitir o processo de inventário. Dito isso, é importante, quando se fala dessas grandezas, a gente citar que também, no caso do CBO, os fatores de conversão. Então, o que é importante? Ter claro, só para citar alguns exemplos, que 1 quilo é a mesma coisa que 1000 gramas, que 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml, que 200 ml é 0,2 litros, que 200 gramas é igual a 0,2 quilogramas, que uma caixa com 24 representa 24 unidades. Isso são alguns exemplos. Por quê? Porque quando você vai comprar uma lata de óleo, por exemplo, ela vai vir em ml. E você precisa padronizar isso. E qual é normalmente o padrão que você vai utilizar? Você vai utilizar o ml ou você vai utilizar o litro? Normalmente você vai utilizar o litro. Por quê? Porque de repente você pode comprar latas de óleo que vem num determinado tamanho ou uma garrafa de óleo que vem numa determinada quantidade, e uma outra lata de óleo que vem numa outra determinada quantidade. Você pode comprar de repente uma margarina vegetal ou uma gordura vegetal que vem num balde, e esse balde tem tantos quilogramas. Então, isso tudo é importante ter claro na hora de definir as unidades de medidas e os possíveis fatores de conversão que serão utilizados. Dito isso, como fazemos isso? É muito simples. Você clica em mais, você vai criar uma sigla, para ele. Vamos dizer que a sigla seja quilograma. Vamos botar tudo maiúsculo, ou pode usar também minúsculo se quiser, maiúsculo com minúsculo. Então vamos botar aqui quilograma. Vamos botar a sigla de venda também. Vamos manter isso e a descrição, quilograma, ok? Vamos também citar a parte de vamos criar uma outra situação, como nós já exemplificamos. Vamos, antes disso, consertar aqui, considerando que falamos português, quilograma. Vamos também criar a unidade
CX24. Vamos colocar repetir aqui CX24, que vai ser a unidade se ele fosse vendido nesse formato. Tá? Vamos, caixa com 24. Vocês podem reparar que na unidade de venda, né, ele, como é uma sigla, ele só permite 2 letras. Tá? Então, 2 letras. Então você não consegue. Então a caixa com 24, você pode usar a sigla caixa, tá? Mas aí você diz que é caixa com 24, ok? Então, e assim vai. Você pode pode criar também uma unidade que você vai chamar de BD. A sigla de venda pode ser BD e o nome dela é balde, ok? Então, você pode criar todas as unidades que vão ser utilizadas, tanto para a realização das compras, as 3 possibilidades de compra, assim como as unidades de venda e unidade de estoque. Então é muito importante ter bastante atenção para todos esses fatores de conversão. Então a unidade de medida é fundamental para esse processo relacionado à parte de mercadoria. Com isso encerramos o nosso treinamento de hoje sobre unidades de medidas. Vamos salvar, né? Salvar e fechar.